Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui porque temos uma direção da parte de Deus, para liberarmos uma palavra do coração dele para a sua vida. Vá até o final dessa live, assista e compartilhe essa palavra. Nós temos aqui uma tradição, quase um costume entre nós, de glorificar o nome de Jesus antes da palavra ser liberada sobre a sua vida. Pastor, como que você glorifica o nome de Jesus? Como é essa tradição? Dizendo e falando daquilo que Jesus tem feito no nosso meio. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, de expandir e executar o reino de Deus sobre a terra. Temos aqui um restaurante comunitário que se chama 5 Pães e 2 Peixinhos, aonde servimos refeição diariamente para pessoas carentes, pessoas em condição de rua, pessoas com problemas com droga, com álcool. Temos aqui também uma casa de recuperação, de restauração de sonho, resgate vidas. Quem é fruto do resgate vidas aí, dê um glória a Deus. Nós estamos aqui com os nossos filhos, para a honra e glória de Jesus. O resgate, são 3 unidades hoje de casa de recuperação, onde temos a capacidade de internação para 75 homens, em todos os projetos que Jesus nos chamou para executar aqui em Rondonópolis. De graça nós temos recebido do Senhor, e de graça nós temos liberado sobre a vida desses homens. Temos também um projeto lá no Alfredo de Castro, um projeto com crianças que chama Jardim de Deus, aonde nós servimos café da manhã, almoço, café da tarde para crianças carentes naquele bairro, influenciando essas crianças no caminho que elas devem andar, na presença de Jesus. Temos aqui também na igreja uma casa de apoio. Como funciona a casa de apoio, pastor? É um lugar onde os nossos filhos terminam o tratamento na casa de recuperação, vêm para a igreja morar com a gente, para voltar ao mercado de trabalho. E temos também aqui uma escola, Escola O Chamado. A Escola de Chamado, o lema dela é: você vai desistir, mas os que ficam se formam e são valentes do Senhor. 95% dos líderes da Igreja Batista Éden se formaram nessa escola. Homens apaixonados por Jesus, homens que estão entregando a vida deles no altar de sacrifício para cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Eu tenho falado aqui também, desde o começo, da direção que Deus nos deu de compartilhar a palavra de Deus aqui na internet, que o Evangelho de Cristo não muda, mas as estratégias mudam. Há um tempo atrás, evangelismo era pregar nas praças, pregar de casa em casa, e isso ainda continua sendo evangelismo. Mas o Senhor, Ele deu uma ferramenta nova e uma estratégia nova para a igreja, e a igreja precisa se despertar para isso. Hoje, evangelizar, ser um bom evangelista, é compartilhar a mensagem de Cristo. Então que nessa noite, que nessa live, faça como eu, porque a sabedoria é comprovada pelas ações. Eu vou te dar um tempinho para você compartilhar nos seus grupos, compartilhar nas suas linhas de transmissões, no seu Face, nos grupos do Face. Aqui entre nós hoje está um dos 2 maiores grandes evangelistas do Brasil, Kênia e Douglas. Quem pode dizer aleluias? Também tem o Max, que sempre tem compartilhado, o homem de Deus, pastora Josiane, Silas, o Evelyn, o povo da Batista Éden em si, na nossa igreja física, tem feito um trabalho lindo de evangelismo, porque quando você compartilha essa palavra, você é abençoado por recebê-la, e duplamente abençoado, porque outra pessoa que está precisando vai receber essa palavra também. Amém? Já estou terminando aqui para a gente ir para a palavra. O áudio tá bom, Joeber? Aleluia. Eu sinto um ambiente espiritual diferente nesse lugar hoje. Meu coração tem grandes expectativas para aquilo que Jesus vai fazer aqui nesse lugar, amém?
A palavra que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Mateus, capítulo 8, verso 1 ao 13. A palavra de Deus diz assim: quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele ficou limpo da lepra. Aleluias. Jesus acabou de me falar um negócio aqui dessa palavra agora. Como Deus é bom. Disse-lhe então Jesus, versículo 4. Foi aqui que Jesus acabou de falar comigo. Olha, não conte isso a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote. Apresenta a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Assim Jesus entrou em Cafarnaum. Aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, e ele vem. Digo ao meu criado: faz isso, e ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora nas trevas, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Quem pode dizer glória a Deus? Feche seus olhos, você que está em casa, você que está aqui. Vamos falar com Jesus. Amigo Jesus, meu amor maior, meu redentor, meu resgatador, minha vida. Eu encontrei o sentido da vida quando o Senhor me encontrou. Eu encontrei a razão da minha existência quando o Senhor me tocou. Eu gastarei a minha eternidade te adorando, Jesus. Eu gastarei a minha eternidade te agradecendo por aquele dia onde a sua misericórdia, a sua compaixão me encontrou. Que a tua palavra, Jesus, venha de encontro ao coração dos teus filhos, gerando em nós tudo aquilo que ela produz, a 30, a 60 e a 100 por um. Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. Cumpre a obra a qual o Senhor se propôs a fazer entre nós. Que nós não agiremos de nós mesmos para não atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz, essa palavra ela tem duas partes.
Eu vou... Primeira parte do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia diz que Jesus estava num monte. Jesus estava no lugar de intimidade. Monte significa lugar de relacionamento. Jesus estava no lugar de intimidade com o Pai. Quando Jesus queria ter um momento a sós com o Pai, ele se retirava da multidão e ele ia para o monte. Então Jesus estava no lugar de intimidade. A Bíblia diz que Jesus desce do monte e uma multidão segue Jesus. Fala para o seu irmão assim: uma multidão segue Jesus. Mas no meio dessa multidão existia um homem leproso. Um homem que mesmo essa multidão que seguia Jesus repudiava. Um homem que tinha uma doença no seu corpo físico, Vilmar, extremamente transmissível. E não havia cura para a lepra nos dias de Jesus sobre a terra. Então esse homem, ele era rejeitado pela religião. Não só rejeitado, mas ele era digno de ser chamado de amaldiçoado. Porque quando o homem tinha uma enfermidade que não tinha cura, a religião olhava para ele e dizia assim: olha, Deus de alguma maneira pesou a mão sobre ele, e ele tem um pecado terrível oculto, e ele está amaldiçoado. Quem lembra aqui dos amigos de Jó, que o condenaram, mesmo Jó não tendo pecado, mas por estar doente, eles afirmavam que Jó tinha um pecado. E era assim que a religião olhava para ele. Era assim que a multidão que estava com ele, com Jesus, olhava para aquele leproso. A multidão olhava, e eu não julgo a multidão, igreja, porque a multidão olhava e falava assim: como eu vou me aproximar de um leproso? Se eu pegar essa doença, eu também vou ser amaldiçoado. A minha família vai me rejeitar. A minha família vai me abandonar. Porque a igreja, dentro das cidades, naquele tempo, existia um lugar chamado leprosário, que ficava fora da cidade. Quando alguém pegava lepra, ele era arrancado do meio social e ia para esse lugar que chamava leprosário. E a família, Marcinho, não ia lá, porque a família tinha medo do que a religião ia dizer dela. Porque a religião ia olhar para aquele leproso e dizer assim: essa família está em pecado, por isso Deus pesou a mão sobre eles. Esse leproso, ele era um homem completamente rejeitado pela sociedade. A rejeição era a doença mais grave que esse leproso tinha. Fala para o seu irmão assim: a rejeição era a doença mais grave que esse homem tinha. Agora eu, na minha elucubração, na minha viagem na maionese, imagina comigo, esse leproso vem na direção da multidão, vem na direção de Jesus, e eu te faço uma pergunta: como esse leproso conseguiu falar com Jesus? Se tinha uma multidão que cercava ele. Nas minhas elucubrações eu tenho uma resposta para isso. Fala: qual, pastor? Quando esse leproso, ele aparece no meio da multidão e ele começa a caminhar em direção de Jesus, eu acredito que aquela multidão, com medo de pegar aquela doença, ela abre caminho para aquele leproso se encontrar com Jesus. E aquele homem, quando ele se encontra com Jesus, com todo esse sistema religioso o acusando, com toda a rejeição que a sua família tinha com ele, com toda a rejeição que a multidão que andava, com o medo que a multidão estava daquele homem, Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Jesus olha para ele e fala assim: na verdade, esse homem que clama a Jesus é outro leproso que faz Jesus faz uma pergunta. Esse homem, ele se depara com Jesus e ele pede para Jesus que Jesus o curasse. Igreja, e imediatamente a Bíblia diz
que Jesus atende ao pedido daquele leproso. Mas sabe como que Jesus cura aquele leproso? A Bíblia diz que Jesus estica a sua mão e toca naquele leproso. E a Bíblia diz que aquele leproso imediatamente se vê curado. E aí Jesus dá uma ordem àquele leproso: vai ao sacerdote e oferece o que Moisés pediu em testemunha. Igreja, o que me impressiona aqui não é só a cura física que Jesus proporcionou para aquele homem que ele tocou. O que me impressiona aqui é a reação de Jesus a um leproso. Enquanto a religião o julgava como amaldiçoado, enquanto a sua família tinha vergonha dele e o rejeitava, enquanto a multidão tinha medo e abriu espaço para ele chegar até Jesus, com medo da doença que ele tinha, quando ele se encontra com Deus encarnado, quando ele se encontra com o Deus vivo de Abraão, Isaac e Jacó, e quando ele clama ao Senhor, Jesus simplesmente não libera uma palavra: você está curado, como Jesus fez várias vezes. Mas Jesus estica a sua mão e toca naquele homem que tinha uma doença transmitível. Sabe por que Jesus tocou naquele homem? Fala, por quê, pastor? Porque ele é a solução de todas as nossas enfermidades. Jesus, quando ele toca naquele homem, ele não estava somente curando aquele homem da lepra, mas ele estava curando aquele homem da rejeição. Ele estava curando aquele homem do abandono. Aquele homem tinha, por conta da sua doença física, ele tinha problemas no seu interior. Quando Jesus toca nele, aquele homem imediatamente é curado, de dentro para fora. Igreja, escute isso: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto a religião te julga como amaldiçoado, enquanto a sua família rejeita você por conta dos seus problemas, enquanto a multidão tem medo de você por conta das suas feridas, o Rei da Glória, Ele continua tocando aonde os homens não acreditam mais, porque Ele sabe quem Ele é, o Deus poderoso para restaurar tudo aquilo que as trevas fez em você. Mas escute isso: Ele não só restaura Zé de Arimateia, foi isso que ele me falou agora. Ele não só cura de dentro para fora, mas ele dá uma ordem. Qual foi a ordem que Jesus deu para aquele leproso? Fala, qual, pastor? Vai e seja minha testemunha. Onde os homens te rejeitaram, onde os homens tinham medo de você, onde você era menosprezado, vai lá e diz quem eu sou. Como Jesus é maravilhoso, né, igreja? Quem ama Jesus diz glória a Deus. Como eu te amo, Jesus. Nos nossos dias também existe uma doença que não tem cura aos olhos dos homens. A lepra hoje tem cura, mas nos nossos dias existe uma doença que não tem cura. E a doença que não tem cura aos olhos dos homens é o crack, é a pasta básica, é a droga. Você que muitas vezes julga um dependente químico, eu vou te contar um segredo. A maioria deles começou a usar droga de 8 a 14 anos de idade. E o prazer que o crack traz para o usuário é 7.000 vezes mais prazeroso do que um orgasmo. 7.000 vezes é o prazer do crack no organismo de uma pessoa. E muitas vezes você passa e diz lá, noiado, vagabundo, ele está nessa condição porque ele quer. Entenda algo: nos nossos dias, a lepra que tem assolado a nossa geração é a droga.
E sabe por que você passa e julga como aqueles religiosos faziam? Sabe por que você tem abandonado os seus entes queridos que têm esse problema? Sabe por que você é até uma multidão que anda com Jesus, mas tem medo das pessoas, dos usuários? Fala, por quê, pastor? Porque você não conhece Jesus. Porque você não tem a solução para o problema dela. Mas quando alguém conhece Jesus, quando alguém era um leproso como eu era, quando alguém recebe o toque de Jesus e sabe o que o toque de Jesus faz, sabe o que nós entendemos? Fala o que, pastor? Todas as vezes que descemos do lugar de intimidade com Ele, nós vamos atrás dos leprosos. Fala, por quê, pastor? Porque conhecemos o poder que há em Jesus, conhecemos o que Jesus é capaz de fazer. Ele não mudou, Ele continua tocando onde a religião julga, Ele continua tocando onde as famílias não acreditam mais, Ele continua tocando onde a multidão não tem medo, Ele continua tocando em leprosos e curando. E sabe por que Ele está curando os leprosos neste lugar? Fala, por quê, pastor? Porque os leprosos irão em testemunha que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está vivo. Oh! Certa vez um amigo meu disse assim: não existe ex-dependente químico, não existe ex-usuário de droga. Eu vou fazer isso. Vem aqui os ex-dependente químico aqui, fica perto de mim em nome de Jesus. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Jesus não mudou. Ele continua tocando nos leprosos e curando. Aonde você tem rejeitado, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai levantar um exército. Escute isso, Brasil. Ele vai levantar um exército que vai carregar a essência, o DNA de Cristo. E onde eles passarem, eles vão tocar nos leprosos, porque eles conhecem Jesus. E os leprosos serão curados. Receba essa palavra no coração de vocês, amém? Quem pode aplaudir Jesus, igreja? Aleluias! Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Jesus. Jesus, Ele é especialista de pegar as coisas loucas deste mundo para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Ele é especialista de pegar aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Então você que está ouvindo essa palavra, você que ninguém mais acredita em você, você que você mesmo não acredita mais em você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está no lugar e na hora certa, porque Jesus ama este ambiente de impossibilidade aos homens, porque agora Ele vai te tocar, vai te curar, e você será uma testemunha dEle por toda a terra. Igreja, sabe por que Jesus gosta de curar leproso? Fala, por quê, pastor? Porque a glória é impossível de ser dividida. Jesus me curou. Eu era tão terrível, tão terrível, tão terrível, que só minha mãe acreditava em mim. Minha mãe foi em tanta igreja pedir oração por mim, que tem 6 anos que eu me converti, até hoje ela não conseguiu voltar em todas. E aonde eu passo, as pessoas falam assim: ó, Jesus que curou aquele menino ali, porque não tinha jeito. Jesus gosta das causas impossíveis, porque a glória é dele por completo. Fala para o seu irmão que está aqui, fala: sabe por que você foi terrível? Fala para ele. Fala: sabe por que você foi terrível? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus permitiu para que a glória dele se manifestasse em você. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Receba essa palavra no seu coração. Essa é a primeira parte dessa mensagem. A Bíblia diz que Jesus continua. E ele encontra um centurião, Márcio. Um centurião era um homem muito importante. Um centurião, ele tinha 100 soldados romanos à sua disposição. 100. Era um homem que tinha autoridade. E que entendia o que era autoridade. Aquele centurião agora encontra Jesus. E eu, de novo, nas minhas elucubrações, que é viagem na maionese, eu imagino de novo, Vilmar, a multidão abrindo para o centurião passar. Mas a multidão, ela é terrível. Mas agora ela não estava abrindo para o centurião passar porque ele era doente, mas porque ele era um oficial romano. Alguém importante. Mas aquele centurião, ele se prostra e clama a Jesus. Ele clama a Jesus por um criado, um servo. Tem uma tradução que diz por um escravo que estava acamado. Igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Para que serve um servo, um escravo acamado? Para que serve, igreja? Para que serve? Nada. Mas aquele homem clama por um servo inútil. Jesus olha para ele e imediatamente diz: eu vou com você. Aquele homem olha para Jesus e diz assim: não, Jesus, eu sou um homem que tem uma autoridade, estou sujeito à autoridade, e eu tenho soldados. Eu falo aquele vai e ele vai. Eu falo para aquele fique e ele fica. Eu sei, Jesus, que se o Senhor der uma palavra, liberar uma ordem, o meu criado será curado. Jesus olha para aquele centurião. Jesus já estava impressionado com ele. Você vai entender. Mas Jesus olha para aquele centurião e fala assim, ele olha para o centurião e olha para aquela multidão e diz assim: eu não encontrei nem em Israel homem com tanta fé. E aí Jesus diz assim, virão do Oriente e virão do Ocidente, muitos se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, aonde haverá choro e ranger de dente. E aí Jesus libera aquele centurião e imediatamente o seu servo inútil é curado. Mas igreja, pastor, o que essa passagem tem a ver com a primeira passagem? Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz, cara. Eu não encontrei em Israel tamanha fé. E a minha pergunta, Zezito, qual é a fé desse centurião? Qual é a fé que esse centurião tinha? Igreja, sabe qual era a fé desse centurião que Jesus não viu nem em Israel? Fala, qual, pastor? A mesma fé que moveu Jesus a descer do trono de glória, se encarnar, habitar entre nós e cuidar, e tocar, e sarar aqueles que são desprezados e inúteis. Sabe qual era a fé do centurião que impressionou Jesus? Ele era um homem apaixonado por um servo sem valor. A mesma fé que havia em Jesus, havia naquele centurião. A mesma motivação que fez Jesus descer dos céus e habitar entre nós, havia dentro daquele centurião. Sabe por que aquele centurião tinha autoridade? Fala, por quê, pastor? Porque ele cuidava de um servo inútil. Eu vejo muitas pessoas querendo ter autoridade. Pastor, o que é ter autoridade? A autoridade é ser conhecido no reino dos céus. Isso é autoridade. É ser conhecido no reino dos céus. Só existe um caminho para ser conhecido no reino dos céus. Fala, qual, pastor? Ter a mesma fé desse centurião. Ter a mesma fé que está em Jesus. Se você se diz igreja e você não intercede,
e você não luta, e você não entrega a sua vida por aqueles que não têm valor, por aqueles que não têm esperança, por aqueles que tudo para eles já acabou, porque para aquele servo inútil tudo estava acabado. Se você não luta e não clama por eles, esse evangelho que você vive não é o evangelho da fé no Filho de Deus. E é isso que Jesus disse aqui. Isso não é para te matar, mas é para te curar. Jesus disse assim, ó, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados para fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso? A pessoa passa a sua vida na igreja, julgando os necessitados, julgando os dependentes químicos, os leprosos, julgando os ladrões, os pecadores. A fé dela não é compatível de Jesus, e ela acredita que vai sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não vai. Jesus deixou isso aqui muito claro nessa palavra. Então eu tenho 2 apelos nessa noite. O primeiro apelo, eu quero orar por você, leproso. Eu quero orar por você que a sua esperança já acabou. Só você que ninguém mais acredita em você, nem você mesmo. E se você se posicionar aonde você estiver, Jesus vai te tocar. E eu vou te contar um segredo. Quando Jesus toca, continua havendo transformação, cura e restauração. A sua vida nunca mais será a mesma. Mas eu quero orar por você também, multidão. Eu quero orar por você também que acreditava que tinha autoridade, que acreditava que sentaria à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas que tem pavor dos leprosos, que tem pavor daqueles que moveram Jesus sobre a terra. Você que julga o drogado, o noiado, você que julga o ladrão, você que julga o pecador e não se compadece dele, essa não é a fé em Jesus. Jesus quer te tocar também, para te curar e fazer com você a mesma coisa que ele fez com aquele leproso, te enviar a pregar àqueles que não acreditam nele. Jesus enviou o leproso curado para pregar para o sacerdote, para ser testemunha ao sacerdote. E eu estou aqui, um leproso, curado por Jesus, dizendo para você: se arrependa em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você e você quer uma dessas 2 orações, fique de pé onde você estiver, em sinal que você recebeu essa palavra. Fique na posição de receber, que eu quero orar por você nessa noite. Te adoramos neste lugar, Jesus. Pai, a primeira oração que eu quero fazer hoje, eu quero orar, Pai, por todos aqueles seus filhos que o Senhor confiou a mim e que não estão aqui hoje. Aqueles que por algum motivo desistiram, Pai. Pai, que estão debaixo das pontes, que estão nos becos, nas vielas, que estão no vale da sombra da morte, Jesus. Que o Senhor possa alcançá-los agora com o seu doce Espírito e convencê-los, Pai. Lembrar que essa porta aqui está aberta e esperando cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu clamor, Pai. Como aquele centurião clamou a Ti por aquele servo, Pai, que estava acamado, eu clamo a Ti agora, Jesus.
também te peço, Jesus, que o Senhor toque agora. E todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que estão assistindo essa palavra, Pai, e que estão sem esperança, que não acreditam mais neles, Pai, toca neles agora, em nome de Jesus, restaurando a esperança agora. Pai, nós também oramos. Nós oramos, Pai, pelos religiosos. Nós oramos, Pai, pelos de mente cauterizados, por homens e mulheres que passaram uma vida em engano no Evangelho, julgando os pecadores, e que também ouviram essa palavra, Jesus, reconheceram as suas limitações. E eu sei, Jesus, que o Senhor não resiste a um coração arrependido de verdade. Então aonde o Senhor encontrar esses corações, Jesus, toca, se revela a eles, Pai, no mais íntimo do seu coração, agora, por favor. Nós te adoramos neste lugar, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Damos uma ordem a toda enfermidade no corpo físico, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Você que essa palavra falou com você, você que foi tocado por Jesus aí na sua casa, compartilhe essa mensagem. Seja um bom evangelista, alcance vidas. Igreja, saia para fora e viva o seu propósito sobre a terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus bem forte?